Olá, assinantes do dossiê Saúde Essencial. Vocês já me conhecem, mas a partir deste mês daremos início a uma nova experiência juntos. Eu e a equipe da Jolivie co-criamos a nova coluna Encontro da Ciência e Saúde. E aqui eu dividirei com vocês novas pesquisas e descobertas que mostram que a ciência também é uma aliada da saúde natural. Estes novos vídeos têm como objetivo te mostrar que não existe um só caminho para a sua saúde, e sim que existem várias possibilidades. Às vezes, você pode estar procurando a chave para a solução de um problema na base do que é comum, do que você já aprendeu, mas na verdade você pode encontrar uma nova forma de se cuidar ao longo deste caminho, e isso será melhor ainda para a sua qualidade de vida. E você verá, a partir de agora, que a ciência tem muitas novidades para te ajudar nessa busca. Vamos lá? O assunto que nós vamos falar agora é sobre um artigo que me chamou muita atenção e foi publicado nesse ano de 2017. É um artigo publicado pelo Dr. Graham Hook, da University College of London, com seus colegas da Universidade de Gotemburgo. E o artigo que o Dr. Graham publica para a gente, ele fala sobre a evolução, interações do ser humano e suas bactérias e a plasticidade na história de nossas vidas. Então, na verdade, parece ser um nome um pouco complicado, um pouco difícil de entender. Eu vou dar um passinho atrás para explicar esses conceitos e quais foram as descobertas do Dr. Graham e sua equipe. A grande descoberta, e ele foi contando a história bem no comecinho do artigo, é que se a gente fosse contar a história do nosso planeta Terra, como se fosse dividir a história do planeta Terra dentro de um calendário de 30 dias, o que aconteceria? Cada dia seria representado por um espaço de tempo de 150 milhões de anos. Então, se todo momento, desde quando surgiu o planeta Terra até o dia de hoje, fosse colocado dentro de um calendário de 30 dias, a primeira semana seria o momento que existiria o planeta Terra, mas não existiria vida no planeta Terra. As próximas 3 semanas surgiram os primeiros micro-organismos, as primeiras bactérias, os vírus. Depois disso, nos últimos 4 dias, surgiram a vida como a gente entende, os animais vertebrados, as plantas. E nós, a espécie humana, surgiu no último dia, nas últimas 4 horas. O que isso significa e qual foi o grande insight que todos tiveram quando fizeram esse artigo e quando começaram a estudar? É o seguinte, o ser humano ele surgiu num mundo que já existia há muitos milhões de anos, que já era dominado pelos micróbios, pelas bactérias, principalmente pelos seres vivos que eram unicelulares. Então a grande sacada, o grande insight que teve nesse momento é que hoje em dia se fala muito que existem bactérias no nosso corpo. Isso é correto. 1 quilo do nosso peso é formado por bactérias. Existem muitas bactérias, a maior parte das bactérias que estão no nosso corpo estão no nosso intestino, mas a grande insight que eles tiveram foi que foi o ser humano que entrou no mundo onde já era habitado por esses micro-organismos, por essas bactérias. E durante toda a história da evolução da humanidade, o ser humano e as bactérias continuaram evoluindo juntos. Então a gente sempre teve troca como ser humano com as bactérias, com os seres vivos, com os micróbios que existiam desde a formação do planeta Terra. E esse artigo é muito importante porque o que ele traz para a gente? A nova fronteira da ciência. Como a gente entender essas relações das bactérias com o nosso metabolismo. Sim, a forma como a gente digere alguns tipos de alimentos tem muito a ver com os tipos de bactérias que eu tenho no meu intestino. Dependendo dos tipos de alimentos que eu ingiro, que eu estou comendo no dia a dia, se eu não tiver certos tipos de bactérias, eles não vão ser absorvidos de uma forma adequada. Ou o que é pior, se eu não tiver alguns tipos de bactérias, alguns alimentos que eu ingiro ainda vão me fazer muito mal. Então começaram a entender a relação das bactérias com o metabolismo e com a digestão. Também nesse artigo é muito importante a relação entre as bactérias e problemas psicológicos. Sim, porque como eu falei que a gente está ingerindo em grande parte da digestão dos nossos alimentos
é feito no intestino, não só a digestão, mas a absorção, o que acontece? Grande parte da produção de nossos neurotransmissores, que são as substâncias químicas que estão no nosso cérebro, também são realizados no nosso intestino. Então, eles estão descobrindo realmente que a gente pode tratar, prevenir e até curar algumas doenças psicológicas e psiquiátricas, mudando os tipos de bactérias que tem no nosso intestino. Mas teve um fator que me chamou muito a atenção, que é sobre as bactérias que têm relação com a nossa maturação sexual. Sim, tem muita relação com os nossos hormônios sexuais. Sabe por quê? Quando a gente excreta os nossos hormônios sexuais, quando a gente está eliminando o excesso dos hormônios sexuais, a gente acaba eliminando eles de uma forma conjugada no nosso intestino grosso. Eles são como se fossem acoplados a uma substância para serem eliminados. Algumas bactérias que estão lá no nosso intestino grosso, eles desconjugam esses hormônios e esses hormônios são reabsorvidos. Então, dependendo do tipo de bactéria que você tem no seu intestino ou deixa de ter, isso tem muita relação com a velocidade do teu desenvolvimento sexual, quando que vai ser a sua maturação sexual, e eles levantaram uma questão muito importante nesse artigo, relação com doenças que têm muita relação com os hormônios, inclusive alguns tipos de câncer. Olha como é importante a gente entender a nossa revolução, evolução e como a gente trabalha junto com as bactérias. Como as bactérias estão muito presentes no nosso dia a dia e na nossa vida. E isso eu queria deixar bem marcado. Teve um texto aqui muito bacana que a gente falou assim, ó. Um ponto super importante que esse texto levantou é que com a nossa evolução de ser humano paralelo com as bactérias, a gente sempre estava tendo trocas. A gente se alimentava de alguns tipos de bactérias trabalhavam no nosso organismo e a gente ia metabolizando e era saudável. O que aconteceu com a idade moderna, com os dias de hoje? Nossos hábitos de vida, como por exemplo, alimentos industrializados, o hábito de sempre estar esterilizando tudo de uma forma exagerada. Claro que nós temos que manter os níveis adequados de higiene, mas os produtos alimentícios em excesso e principalmente o uso exagerado de antibióticos destruiu e quebrou esse equilíbrio que nós tínhamos com as bactérias. Então, hoje em dia, a nossa primeira grande recomendação baseada nesse estudo é ter muito cuidado com a automedicação, evitar de qualquer forma a automedicação, mas principalmente o uso de antibióticos. Toda vez que você usar um antibiótico, seu médico prescrever, converse com ele, doutor, eu vi um vídeo na Jolivie que fala sobre as bactérias que são nossas amigas, os probióticos. Será que eu não poderia estar tomando um probiótico, uma bactéria, para recuperar minha flora intestinal? Porque ela vai ter sérias consequências? Então, a grande recomendação inicial que eu dou hoje é isso. Toda vez que você for fazer uso de algum tipo de antibiótico, conversar com quem prescreveu esse antibiótico sobre a reposição da sua flora intestinal. A outra grande dica é você se alimentar de alguns produtos que servem de alimento para essas bactérias saudáveis. Isso a gente chama de pré-biótico. O que são os pré-bióticos? São algumas fibras que não são digeríveis e elas servem de alimentos para as bactérias do bem. Porque lá no nosso intestino a gente tem as nossas bactérias do bem, mas tem as bactérias do mal também. E as bactérias do bem, normalmente elas estão em equilíbrio, se alimentando e ocupando o espaço das bactérias do mal que causam as doenças. Então, se nós tivermos uma alimentação saudável, ricas em fibras não digeríveis, como por exemplo a pectina, o FOS, a gente consegue alimentar essas bactérias que são as bactérias saudáveis. E isso, como eu já falei, ajuda muito no nosso desenvolvimento do nosso metabolismo, na nossa maturação sexual, na reabsorção dos nossos hormônios sexuais, em sintomas depressivos, em sintomas psicológicos. Então é muito importante, daqui para frente, a gente entender a importância das bactérias na nossa vida e como a gente vive nesse mundo de bactérias e de micro-organismos. E cada vez mais a ciência, e esse é um ponto que esse artigo levanta, vai entender também a relação com
do nosso corpo com as bactérias, com os fungos, com os protozoários. Cada vez mais isso está sendo estudado e como isso influencia na nossa vida. Então, o grande recado, a grande recomendação desse artigo, que foi um marco para a ciência agora, é que realmente os alimentos orgânicos, os alimentos mais saudáveis que têm essa bactéria, que têm os probióticos, são os alimentos que realmente ajudam a nossa saúde, não só por causa dos nutrientes, mas principalmente pela recomposição e recuperação da nossa flora intestinal, que é o intestino, além dele funcionar como o grande produtor dos nossos neurotransmissores, ele também funciona como o nosso grande aparelho imunológico. E mais um ponto que esse artigo chama, que é tão importante, que fala que as bactérias que estão no nosso corpo, elas estão tendo tanta importância e tanta dimensão que algumas pessoas, alguns cientistas já estão chamando essas bactérias, esse microbioma, que é o conjunto dessas bactérias, de um novo órgão no nosso corpo. Então, eu queria deixar esse recado para vocês. Cuidem bem desse novo órgão do seu corpo. E agora eu vou mostrar para vocês uma forma prática e objetiva de você cuidar desse seu novo órgão no dia a dia. Para a nossa saúde intestinal, a gente precisa cuidar muito bem das nossas bactérias. A gente precisa ter as bactérias numa quantidade adequada e elas precisam receber os seus alimentos. O que são os alimentos dessas bactérias, das nossas bactérias do bem? São os que a gente chama de pré-bióticos. São as fibras vegetais não digeríveis e as bactérias do bem nós chamamos de probióticos. Mas às vezes é um pouco difícil, um pouco complicado eu sempre estar carregando o meu probiótico, a cápsula manipulada, ou estar comendo uma fruta em todos os momentos. E o que eu recomendo para mim e para os meus pacientes são alguns sachês, alguns produtos que têm os dois componentes juntos. Como, por exemplo, esse sachêzinho aqui. Esse sachê, ele tem tanto o probiótico como o pré-biótico, a bactéria e o seu alimento, e o que a gente chama de simbiótico. Então, esse sachê é uma excelente forma de você não ter aqueles problemas intestinais ou alguns outros tipos de problema quando você estiver viajando longe de casa ou simplesmente quando você foi numa refeição ou foi no jantar de uma pessoa e você não comeu, se alimentou e não está se sentindo bem. E como eu recomendo tomar esse sachêzinho assim? Tem um segredinho. Você abre ele, antes de abrir você aperta um pouquinho para não vazar, você abre, depois coloca na boca e dá uma torcidinha e empurra com toda a força para dentro da boca. Eu recomendo usar esse sachê sempre antes das refeições. Normalmente de manhã cedo, logo quando acorda, porque ele já vai preparando o seu aparelho digestivo para as refeições. Sabe quando a gente vai num restaurante japonês e come aquele pepininho cortado? Ele tem um vinagre, tem um sabor diferente e a gente come aquele pepino antes da refeição para preparar o nosso aparelho digestivo. Esse sachê tem o mesmo princípio, tem a mesma lógica. O que eu uso como probiótico, pré-biótico e, na verdade, simbiótico é o Floranil, porque para mim é muito mais prático. Mas, normalmente, você encontra esse produto na internet e se você não encontrar, tiver alguma dificuldade, claro que você pode substituir por outros alimentos, como o kefir, o kombucha, como, por exemplo, alguns alimentos fermentados. E também você pode pedir para o seu médico, para o seu nutricionista, fazer uma receita para manipular os lactobacilos, os bifidobactérios, para manipular os probióticos. Obrigado e até a próxima. Tchau!